Tá um clima muito pesado na Europa por conta da relação Trump e Vladimir Putin. Por quê? Porque a Europa se manifestou agora criticando a postura do Donald Trump. E a gente vai ver isso hoje. O que está acontecendo? Qual que é a proposta do Trump para o fim da guerra na Ucrânia? E o que a Europa tem falado? Os líderes mundiais europeus que são aliados de Trump têm criticado. Ou seja, a OTAN está... não em crise, não dá para dizer em crise ou fragmentada, alguma coisa assim. Mas a gente tem uma fragmentação de ideias nesse momento sobre a guerra na Ucrânia. Vamos abrir aqui, já que eu já mostro para vocês. E é aquele negócio, né? O Donald Trump está, como diria minha avó, minha falecida avó, pintando e bordando. Seguinte, qual que é a proposta? É uma proposta assim, ele não faz nada por escrito, não é nada disso, mas é uma proposta que a gente falou ontem, inclusive, que ele conversou por horas. Eu falei na íntegra qual foi a coletiva do Trump aqui para vocês, no vídeo de ontem. E aí, qual que é a proposta? Atenção, minha gente, para acabar a guerra na Ucrânia. A Ucrânia que sai perdendo, tá? A perda é total da Ucrânia. Como eu falei para vocês ontem, que o Volodymyr Zelensky ficaria isolado, é isso. Adiamento das pretensões da Ucrânia em entrar na OTAN. Adiamento não significa cancelamento, mas o Trump falou, para poder ter paz, a Rússia só aceita a paz se a Ucrânia não entrar na OTAN. Então, em vez de falar não vai entrar, adia essa negociação. Ok. Não há possibilidades da Ucrânia retomar os seus territórios pré-2014. O que é 2014? É quando você tem a primeira anexação por parte da Rússia na Crimeia, a Guerra da Crimeia, ali, guerra atual, tá? Não antigas, né? 2014, pós-Euromaidan, que é quando a Ucrânia derruba o presidente que era pró-Rússia e estabelece um novo processo, e aí é onde o Volodymyr Zelensky assume. E o Putin criticou isso, né? Vocês sabem disso, pós-2014, anexou a Crimeia, alegou inclusive a influência de grupos neonazistas dentro da Ucrânia. A gente fez vídeo no começo dessa guerra falando sobre isso. Há comprovação dos grupos neonazistas dentro do governo e das forças armadas ucranianas. É uma das justificativas do Putin. A justificativa maior é não deixar entrar na OTAN, certo? Então, sem a possibilidade da Ucrânia retomar os territórios pré-2014. Ele não está falando do pós-2014, que seriam os territórios agora desse conflito atual. Tá? Seria, por exemplo, basicamente a Crimeia. E, atenção, aqui que é o lance. É isso aqui que está causando uma discordância na OTAN. A Europa não deve se envolver com as negociações de paz dessa guerra, tá? Mas ela deve arcar com a reestruturação da Ucrânia. Essa é muito boa. Assim, desculpem a risada, você vê assim, Europa, vocês não vão se envolver, a OTAN não vai se envolver, os Estados Unidos, é o Trump que está fazendo isso, vocês não vão se envolver, sou eu que estou fazendo a negociação de paz, mas vocês não vão se envolver, vocês não devem falar nada, mas na hora que tem muita coisa destruída lá, na hora que a gente precisar financiar, vocês que vão fazer a reestruturação da Ucrânia. Aí, assim, eu vou vir aqui, vou usar, vou fazer tudo que eu quiser. Vocês não vão se envolver, mas depois eu quero que vocês paguem a conta. Tá muito bom isso. Muito bom, assim, no sentido de propósito. O Trump, ele é absurdo, tá? Assim, é absurdo as coisas que ele fala. E mais, você acha que parou por aí? Não parou, não. A Ucrânia também não deve participar das negociações de paz. Ou seja, a negociação de paz é entre Trump e Putin. Não é sobre Volodymyr Zelensky. Mas ele falou que ia fazer um telefonema para o Zelensky. Ele pretende, inclusive, encontrar o Putin pessoalmente. Mas ele pretende fazer um telefonema. Mas esse telefonema é para informar o Zelensky. Não para ver quais as condições do Zelensky. É para informar que essas são as possibilidades de paz. A negociação de paz é com o Putin, é com a Rússia. Lembra que a gente falou desde o início a relação de admiração que o Trump tem com o Putin? Pois é,
E então o Zelensky ficou isolado, né? Até então parece, a não ser que haja alguma outra coisa, que haja uma nova proposta, haja uma nova intervenção de ideias dos outros membros da OTAN, mas enfim, é isso. Então assim, você também vai só ouvir, né? Então é essa. Mas o que a OTAN falou? Qual que é a relação aí? As reações da Europa. Por quê? Porque está acontecendo, os líderes de defesa, né, os ministros de defesa dos países membros da OTAN, se reuniram em Bruxelas, na Bélgica. Tá? E por reunirem, eles foram questionados sobre isso. Tá? Quem que está presente por parte dos Estados Unidos e tal é o vice-presidente dos Estados Unidos, o Vance, que vai se reunir com o Zelensky, inclusive, né? Pretende, né? Acho que vai ter uma reunião. Mas nessa relação aí dos ministros de segurança da OTAN, né, os ministros de segurança dos países membros da OTAN, então a gente tem a Grã-Bretanha, a gente tem a Alemanha, principalmente quando você fala em Grã-Bretanha e Alemanha, mas você teve posição da Finlândia, você teve posição também da Polônia. Eles criticaram, tem um ver aqui, eles criticaram a postura do Donald Trump, mas não criticaram no sentido de querer fragmentar. Por quê? Porque eles não querem fazer isso com o Trump. Então eles fizeram uma crítica que é uma crítica amena, sabe? Uma crítica no sentido de, olha, não é bem esse o caminho a seguir. Qualquer tipo de negociação de paz entre a Ucrânia e a Rússia tem que ter Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, na mesa de negociações. Não há possibilidade de negociações de paz sem a presença de Volodymyr Zelensky e sem a presença da OTAN, dos países membros da OTAN, não só os Estados Unidos. Mas o Trump falou que não, falou que não precisa deles, vai precisar deles para pagar as contas. Né? Mas então há um processo de abalo na OTAN, porque assim, tá todo mundo cheio de dedo com o Trump aí, né? A Europa tá cheia de dedo. E aí eles falaram também, o ministro da Defesa britânica, se eu não me engano, ele falou, olha, o Trump precisa entender que não é só a gente que depende dele. A força dos Estados Unidos pela OTAN depende da Europa também. Então você tem essa relação de força, né? Essa queda de braço, ou melhor, esse cabo de aço, ou, né, o cabo de guerra, como chama aí na sua região, não sei, pode deixar aqui nos comentários. Eu já fiz essa pergunta há muitos anos atrás num vídeo que eu falei sobre isso. Mas ainda assim é muito formal. Não há possibilidade. Acho que não vai chegar em nenhum tipo de hostilidade entre a Europa e o Trump. Tá? Do ponto de vista de Trump, sim, mas da Europa não. A Europa é cheia de dedos ali com o Trump. Mas é isso. É porque assim, é o Trump, né? É o chamado que a gente tem chamado aí de efeito Donald Trump. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham disso. Né? A gente já tinha falado que dessa relação Trump e Putin, que ia sobrar para Zelensky. E, assim, ao que tudo diz, pelo menos nas falas, tá? Ontem, então, o Trump teve esse telefonema demorado com Putin. Procura aqui no canal, o último vídeo que a gente fez foi sobre isso, né? Antes desse aqui. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo, dessas informações, tenha ajudado a conhecer melhor o mundo, né? Essa ordem mundial que a gente vive, a geopolítica. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixe aqui nos comentários com observações, críticas construtivas, acréscimos que são muito importantes, né? Correções, se forem necessárias, e a opinião de vocês, sem ofensas. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!